Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Arthur, da turma de Eletrônica Embarcada de 2025.2. E hoje vamos estar aqui fazendo a parte do Teste Point 8, né? Bom, o Teste Point 8 basicamente eu vou explicar aqui, né? Como eu fiz as configurações iniciais, como eu fiz meu código. Então, vamos lá, né? Bom, para o meu código aqui, eu vou usar o ADC, né? Então, ADC aqui, configuro ele para direita, usei o VDD e o VSS, né? Como referência. Vamos usar também o Timer 1, né? Timer 1 aqui, aí configuramos ele para ser de 262 milissegundos. No caso, ele que vai gerar a interrupção, que a gente vai utilizar, né, para fazer toda a nossa lógica. Timer 2, nós vamos utilizar ele basicamente para ser o período no nosso PWM, né? Como configuramos aqui no SCP-2. Aí configuramos aqui, PWM, ele começa 50. Não tem muitas diferenças, né? Aí o período PWM é a frequência, né, de 7.000 kHz. O USART, que vai ser basicamente a parte da gente, né? É a parte de comunicação seriada, né? Que a gente vai utilizar aqui. Aí aqui a gente dividiu o baud rate, vai ser de 19.200. O transmissão vai ser de 8 em 8 bits. E o EVR tá aqui, mas eu só esqueci de tirar, mas ele nem é utilizado. Como já utilizamos, né? A gente vai usar o ADC. E no final, né? A minha configuração dos pinos vai ficar desta maneira aqui, com o 0 e 1 sendo entradas, o 7 sendo a saída do PWM e assim por diante. Só deixa eu mostrar também aqui o pin módulo. Aqui também, né? Como ficou as configurações. E agora vamos para a parte do código, né? Que é a parte importante. Bom, deixa eu primeiro aqui, né? ah, bom, primeiro eu vou explicar a parte dos configurações, né, de dados. Então, eu usei essa opção aqui, Union, né, para facilitar na hora de escrever os dados, né? Então, eu fiz três dados para os dados recebidos, né, no caso o RX, que vai ser o trabalho, que vai ser em relação ao PWM, o ganho da temperatura, RX também, e o ganho da luz, né? Todos são most significant bit, less significant bit e assim por diante. Então vamos lá. E assim por diante, né? E aí os dados TX, mesmas coisas, less significant bit, most significant bits, e assim eu fiz a união dos dois dados. Aqui vai ser a parte das funções, né? Esqueci, aqui vai ser os dados RTX, eu só usei dois no caso, né? O pro ganhos da temperatura e para da luz. Aqui eu usei essa função buffer, que vai basicamente, não função, mas variável buffer aqui, que ela basicamente vai pegar, né, os dados que recebemos no RX e ela vai guardar. E a gente também vai ter esse controle TX, que booleana, vai ser falso. Bom, aí a gente vem para cá, para o meu loop while, loop 1, né, porque a gente vai ver como realmente está funcionando. Então aqui eu iniciei, né, sistema inicializado, liguei as interrupções, aí eu defini um ganho primário, né? Um ganho principal, né? Ganho inicial de um para os dois, né? Para não ocorrer de estar em ganho zero ou qualquer outro caso que eu não saiba, eu defini já. Setei a interrupção, né? Então toda vez que a flag do timer 1 for acionada, ele vai entrar nesse protocolo TX, que vai ser de enviar os dados. Então a cada 232 milissegundos ele vai enviar os dados para a gente no ART. Aqui, basicamente, ficou como ficou minha lógica, né, para fazer. Então, basicamente, ele no while 1, ele vai entrar nessa leitura ADC. A gente vem aqui ver a leitura ADC. Leitura ADC, ele vai entrar aqui, ele vai, para evitar, né, possíveis complicações que eu tive, né, porque tava no meio da leitura ADC, ele estava dando alguns picos, então eu decidi que durante a leitura ADC, ele desliga todas as interrupções, né? Então ele desliga, ele vai fazer a leitura dos ADCs, tanto para temperatura quanto para luz, e aí ele vai fazer a multiplicação aqui em relação ao ganho que definimos, e depois ele guarda, né, na variável aqui da temperatura e luz. Aí ele vem aqui e aí depois ele ativa, né, as interrupções globais depois que ele fizer toda essa lógica. E aí depois que ele fez essa lógica, ele vai ficar esperando o RTX, né, o Eusard dar como ready, a leitura do RX. Se ele der ready, ele vem aqui e guarda o buffer, no buffer 0, que vai ser o nosso primeiro buffer. Depois ele espera, né? Se o buffer 0 for 0,80, 80, 81, 82, 83, são casos que conhecemos, ele vai entrar aqui.
if while usart ready, ele vai ficar nesse loop aqui até dar ready, depois entra nesse buffer. Mesma coisa aqui, while, ele vai ficar nesse buffer aqui, ele vai ficar nesse while, enquanto o buffer, enquanto o usart não estiver pronto. Então ele só vai sair daqui quando o usar estiver plano 2. Isso para evitar possíveis ruídos, coisa e tal que ele entenda, né? Então a gente espera essa flag do usar estar pronta. Quando ele entrar, ele lê os dois, né? Ele vai entrar nessa RX Protocol, que vai ser o nosso protocolo para receber os dados RX. E aí a gente vem aqui de novo. Aí no protocolo RX, ele basicamente vai, se o buffer 0 for igual a 80, e se o buffer 0 for igual a 80, ele entra aqui. Então, se ele for 80, né? Aí se ele vê que o buffer mais à direita, seria o buffer 2, for 1, ele vai dar como true. Então ele vai poder enviar os dados TX para a gente futuramente. Se não, ele marca como falso. Então, se for 80,05, 80, no caso 80,00,05, qualquer coisa que não for 80,00,01, ele vai dar como falso. Então ele já entra aqui. Aí, se ele notar que o buffer 1, que é em relação ao do PWM, ele vai entrar nessa janela aqui, né? Se ele já vê que o buffer 0 é 81, ele entra aqui. Então, ele basicamente vai fazer um deslocamento, né, de 7 bits, porque está dividido, né? Então, ele faz esse deslocamento por 7, junta com o buffer 2, e aí nós temos nosso trabalho. Se ele vê que o trabalho for mais, por exemplo, se botarmos um número muito maior, ele vai até 10.023. 1023, no caso. E ele para aqui. E aí ele vai pegar esse valor aqui e vai fazer o PWM, né? Então, o máximo valor que ele pode ser é 1023. E aí aqui é em relação ao ganho, né? Que a gente define. Se ele for 82 ou 83, ele vai fazer a mesma lógica do deslocamento e vai unir com o buffer 2 e ele vai botar aqui no ganho. E aí temos o protocolo TX, né? Depois disso tudo que ele der a flag de TX, ele volta aqui no protocolo. Aí o protocolo TX ele entra aqui se, apenas se, o controle TX for verdadeiro. Então só se a gente botar antes 80.0001. Ele só entra aqui nesse caso. Aí aqui ele faz a mesma coisa, né? Ele pega o valor que está no ganho, faz o deslocamento, né? Porque é um valor de 10 bits, né? No caso, então tem que fazer o deslocamento por 7, unir. E aí a gente faz aqui. A gente faz essa máscara, no caso, né? Então a gente está fazendo tanto para a luz quanto para a temperatura, essa máscara com deslocamento. E depois ele pega esses valores e simplesmente vai escrever no UART para a gente, né? Então ele vai aparecer no. Ele vai a cada 200 milissegundos, ele vai escrever essa mensagem para a gente se a gente tiver colocado o controle TX como verdadeiro. Então era basicamente isso. Agora a gente vai para o lab remoto para fazer as simulações. Bom, olá, agora a gente vai estar no lab remoto, né, vendo como é que está funcionando. Como já dá para ver, né, eu só estava testando aqui, mas vamos botar em 80, né, 80.00.00, só para a gente ver como é que está funcionando. Aí só vou limpar aqui, Options, Clean All. Então só queria dar um pequeno ressalve, né, uma modificação que eu fiz aqui enquanto eu passava, né. Ah, no meu código principal a gente fazia uma mudança, né, de bits, jogava eles para um lado, jogava eles para o outro, para a gente conseguir, né, alinhar os dados, né, de 10 bits, mas eu resolvi mudar isso, eu resolvi criar aqui, eu dividi, né, eles em vez de dividir eles só em less significant e most significant, eu botei esse unused, que é basicamente para ele fazer essa conversão logo direto, né, então ele divide em 7, 7, né, os bits, e fazendo isso, ele vai basicamente fazer aquela mudança lá meio que automática, né? Aí as principais mudanças que eu fiz foi aqui no TX Protocol, que eu não tenho mais aquelas funções para fazer a mudança de bits, coisa e tal. Eu só coloco o número mesmo aqui. E no TX é a mesma coisa, né? Só botei aqui, no caso, como ele vai fazer, que ele só vai pegar o valor e botar no most significativo e less significativo. Não muito complicado. Então basicamente isso, as mudanças que eu fiz. Eu acho que ficou bem mais interessante desse jeito. Bom, já colocado aqui, né? Vamos testar. Botar aqui, né, o analisador lógico. Aqui é porque o motor está girando. Aqui o motor, no caso, não está girando, perdão. Então deixa eu aumentar aqui. Pá, pá, pá. O motor não está girando, no caso aqui, mas é que vamos aumentar porque o zoom deve estar muito alto. Mas vamos pegar aqui, ó. Aqui no caso, o motor não está girando nem nada. Tendo que a gente vê por enquanto não está nem trabalhando.
Então vamos lá, a gente vai primeiro botar 800001 para a gente ver como é que está funcionando os dados. Aí tá chegando os dados bonitinhos aqui. E a gente vê, se a gente parar aqui, como ele está enviando os dados, a gente volta aqui, aí ele vê que ele envia para a gente 40, né, a gente vê que ele enviou 80, 00, 46, 00 e o 2E. Bem, os valores estão chegando por aqui, ó. Então, basicamente é isso. E agora a gente vai ligar o motor, no caso, né? Então vamos botar 81, opa, 81, sei lá, 07, 7F. 7F. A gente vê, o motor começou a girar aqui. Deixa eu voltar aqui a girar, né? No caso, a gente já vê que o encoder está no máximo também, né? O PWM. O encoder também está aqui funcionando, girando, porque ele está no máximo. E agora a gente vai mudar aqui só para ver como ele está funcionando, né? Em relação a ganho. A gente vai botar um ganho aqui de 0,0. Então ele não está ganhando nada. A gente vê que a temperatura para, né, de dar dados para a gente. Então eu vou definir de novo 82.00.01. Eu vou definir um ganho de 1. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o ganho da temperatura, 0000. Só para a gente ver aqui que está funcionando perfeitamente. Definir min 0. A temperatura também está zerada, não está saindo nada para a gente. Mas se a gente definir um ganho de 0001, a gente vê que começa a sair alguma coisa. Aí só alterando aqui a luminosidade para a gente ver como é que vai alterar. Se a gente aumentar, obviamente a luminosidade também aumenta, né? E a temperatura também dá uma aumentada, né? Então, mas é basicamente isso. Foram essas modificações que eu fiz no código, eu acho que para deixar ele bem mais limpo também, bem mais tranquilo de ser usado e lido. Mas sobre o TP era isso. Bom, galera, aqui a gente só vai fazer um testezinho rápido, né, na parte do debug, como é que tá funcionando, né? Eu botei as entradas, né, com 2, 3 volts, só pra gente fazer um testezinho mesmo aqui pra ver como é que tá funcionando a parte de receber dados, coisa e tal, só pra ver aqui no debug, né? Então aqui a gente já iniciou, né, os estímulos para adiantar nosso projeto depois que também estava sofrendo para botar os estímulos aqui. Mas botei aqui, né, message, o firehag, usei esse arquivo aqui t.txt para a gente ver como é que está funcionando. A gente pode ver aqui em variables, né, que está 80, 02, 01. Como ele vai descartar, né, o 02, então não vai fazer diferença nenhuma. Só botei porque não sei explicar o motivo, não sei explicar o porquê, mas é algum problema que ele não estava lendo direito. Eu botei o 02 só para ele não ler 00. Então a gente vem aqui, né, main C, a gente vê que ele vai entrar aqui 80, vai entrar aqui, vai entrar true. Aí a gente pode depois só ver de novo, né, como é que vai ficar, variables. Aí ele vai ler 82, 0580, e aí ele vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai aqui entrar em 82, vai ler o buffer, no caso, né, ganha temperatura. Aí ele vai modificar aqui, vai fazer toda a parte dessa conta. Aí depois ele vem aqui em 80, de novo, aqui ele vai ser o 82 de novo. E assim por diante. Deixa eu ver se... E como... Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, para botar no TXT. Deixa eu ver se eu consigo botar um breakpoint só pra gente ver aqui, ele entrando. Pra gente ver se a gente consegue que ele vai vir, porque porque o ruim do analisador é que ele demora muito tempo, né? Então, de vez em quando ele nem dá o tempo da flag de timer 1 vir até aqui, né? Então vamos ver se ele vem aqui. Aí vamos supor, ele entrou aqui, né, com 82, o 82, né? Ele entra no EUSART, manda 80, depois ele escreve, né, o que tá, né, no EUSART, e ele lê, assim vai. Acho que não tem muito o que analisar aqui, é mais sobre ele estar entrando certinho aqui nas funções, que a gente já viu também que ele funciona, né, no laboratório remoto, então tá funcionando perfeitamente. Então espero que tenham entendido e gostado do vídeo.